Olá, leitores e leitoras do curso da Fundação Demócrito Rocha sobre literatura cearense. Eu sou a professora Judênia Moura e junto com a professora Carla Castro nós construímos o módulo 4, ou seja, o fascículo 4, sobre as mulheres escritoras cearenses do século XIX. Pois bem, nós tivemos, no século XIX, muitas mulheres que escreveram, mas devido à oportunidade ser maior para os homens, as mulheres elas ficaram por muito tempo nessa invisibilidade, tanto na poesia quanto na prosa. Neste momento, eu irei focar a questão da mulher cearense, a escritora cearense na prosa. Pois bem, apesar desse universo, esse espaço ser mais masculino, essa oportunidade maior para os homens, nós tivemos mulheres ousadas que tiveram coragem de ir além do que era permitido para ela. Porque no século XIX, até bem antes também do século XIX, a mulher era mais leitora. E quando ela escrevia, sua produção ficava guardada. Ela não poderia se expor. É tanto que nesse período, 18, 19 e até antes também, as mulheres quando escreviam, elas usavam pseudônimos. E muitas das vezes até nomes masculinos, porque a oportunidade de expor o que escrevia era mais para o público do gênero masculino. Pois bem, mesmo com todas essas dificuldades, nós tivemos mulheres que escreveram. No nosso Ceará, na prosa, nós temos a Serafina Pontes, Ana Facó, que também, além de ser escritora, foi professora e a primeira mulher a ser diretora do grupo escolar de Fortaleza. Temos Emília Freitas, também escritora, professora, Francisca Clotilde, que depois eu vou entrar em mais detalhes sobre ela, Adília de Albuquerque Moraes, que usou o pseudônimo de Adília de Luna Freire, Alba Valdez, que esse é o pseudônimo dela, e depois ficou conhecida com esse nome, Alba Valdez, que é o nome da Maria Rodrigues Peixes, que também foi professora. Pois bem, então assim, fazendo assim um pouco do resgate do nosso fascículo, nós tivemos no século XIX no Ceará agremiações que fizeram suas produções literárias, com jornais, revistas, como vocês já devem ter visto nos fascículos anteriores. E nós tivemos em 1887 o Clube Literário Aquisena, certo? Aquisena. Tivemos depois, em 1892, a Padaria Espiritual, com a produção do pão, certo? Contudo, essa agremiação, ela era mais constituída por homens, certo? Na Aquisena, a gente vê a participação feminina. Temos a Ana Nogueira, com suas poesias, e temos um destaque muito grande para Francisca Clotilde, tanto na poesia como na prosa. E em 1892, com o pão. E em 1894, duas agremiações se destacaram aqui no Ceará, que foi exatamente o Centro Literário, com a produção da revista Iracema, e tivemos também a implantação da Academia Cearense, com a revista da Academia Cearense. E nessas duas, tanto no clube, no Centro Literário com Iracema, com a revista Iracema, como também na Academia Cearense, nós tivemos um destaque grande da nossa Alba Valdez. Também foi lançado, certo, pela Fundação Demócrito Rocha, essa edição facsímile da obra dela Em Sonhos, de Alba Valdez. Pois bem, então vocês perceberam que olhando, fazendo a leitura desses clubes, dessas agremiações literárias, a gente vê mais uma participação de homens. Nós temos Rodolfo Teófilo Oliveira Paiva, Justiniano de Serpa, e muitos outros, riquíssimos, na sua produção literária.
E da escrita feminina, nós temos realmente uma participação pequena. E essas mulheres, elas foram bem ousadas porque elas quiseram fazer parte, né, desse espaço que era tão limitado para elas. Por quê? Porque nesse período, a mulher, ela foi educada para ser exatamente administradora do lar. Se ela quisesse se dedicar à educação, era mais uma educação doméstica, de como ela iria educar seus filhos, né? Nesse período, as mulheres eram quase como objeto de vitrine, né? Os pais é que negociavam com seus amigos, né, o casamento dos filhos. Então, assim, eu tenho a minha filha casadoira, né, como era dito na época, então a minha filha, faço exatamente a apresentação para a sociedade, por isso que tem aquele glamour todo da festa dos 15 anos, né? Era como se estivesse mostrando para a sociedade de que aquela menina deixou de ser menina, está uma moça apta ao casamento, né? E quando davam a oportunidade às mulheres a estudarem, era exatamente com algum objetivo. Por exemplo, as meninas, elas tinham, né, estudo para poder ser moças de bom partido. Então, olha, minha filha é normalista, estudou no Colégio Imaculada Conceição, tem um estudo bem aprimorado, é uma dama, tanto que sabiam tocar piano, né, da classe social melhor, tocavam piano, teriam que saber falar o francês e coser, né, que era o costurar. É tanto que por muito tempo ficou, né, a oportunidade para as mulheres, que no caso, esse livro aqui eu quero apresentar, eu tenho um texto sobre a Francisca Clotilde nele. Então aqui nós temos Lápis, Agulhas e Amores, né, foi até produzido pela Universidade Federal do Ceará, porque na época as mulheres, elas tinham oportunidades em qual setor de trabalho? Elas seriam professoras ou costureiras. Então essas eram as duas profissões que eram destinadas às mulheres, né? Ser professora e ser costureira, né? Devido aí, depois vocês veem na história universal, devido aos homens que foram para a guerra e etc e tal, e eles tiveram que chamar as mulheres para compor esse mercado de trabalho. Então a mulher ficou muito mais focada nessas duas áreas, né, por muito tempo. Pois bem, então voltando para o nosso século XIX, com as nossas mulheres escritoras, né, cearenses, então nós temos o destaque, né, como já falei, para Alba Valdez, Emília Freitas, Ana Facol e principalmente Francisca Clotilde. Quero apresentar para vocês o livro Rainha do Ignoto, que é exatamente, né, da nossa cearense Emília Freitas, conhecida também por Emília de Freitas, mas Emília de Freitas é o nome de batismo. Então, o nome na intelectualidade cearense e no Brasil, né, ficou conhecida como a rainha, né, como a Emília Freitas, autora de A Rainha do Ignoto, né? Então, assim, esse livro também ele é muito interessante porque nesta obra a Emília Freitas, ela destaca a personagem, né, de Ana, a funesta, né, que ela sendo tipo uma deusa dominadora daquele espaço todo, que ela era a chefe das mulheres. Então ela põe a mulher bem à frente, né, das oportunidades que eram dadas. Então assim, ela cria o seu espaço ali, dando oportunidades a todas as mulheres, né? Eu não vou fazer o resumo aqui dele, que eu espero que vocês leiam esta obra, muito rica, né? Para alguns considerado literatura fantástica, literatura maravilhosa, né? Que tem assim um mistério, né? O Sanzo de Azevedo explica muito bem sobre esse estilo da Emília Freitas escrever. E como eu já disse antes, esse aqui que vocês podem comprar recente, né, é uma publicação recente, né, é uma edição facsímile de Alba Valdez, Em Sonho, né? Muito rico mesmo, né? O interessante é que vem também um CD
em que vocês vão saber mais sobre a história de Alba Valdez, né? Que é a Maria Rodrigues Peixes, né? Que ela também foi professora. Tanto a Alba Valdez foi a aluna, né, de Francisca Clotilde, como Ana Facó. E depois essas mulheres, elas participaram de mais, né, movimentos, tantos, né, de ideias assim, que levassem a mulher bem mais adiante do que era oportunizado para elas, né? Então, assim, sobre a Francisca Clotilde, né, como já foi colocado no fascículo, como também já foi posto na aula, né, da radioaula, certo? O que eu quero falar sobre esta obra, né? Que por muito tempo ela ficou sem ninguém ter a produção dela, certo? A gente conversava sobre a divorciada, né, nas aulas, Francisca Clotilde, mas assim as pessoas queriam ler e não tinham, certo, exemplar. Esse exemplar aqui é de 1996, foi uma edição facsímile feito pela família de Francisca Clotilde, né, que a maioria reside em Aracati, Rosângela Ponciano, Ângela Ponciano, a família Ponciano, né? E eles têm assim um carinho muito grande pela bisavó, né, Ângela Clotilde e Rosângela, né? E os demais, lógico, né, também. Então, assim, em minhas pesquisas, eu vim ter, né, o prazer de ter essa edição facsímile, que também já passou a ser obra rara, porque só tem 200 exemplares, mas a primeira edição é de 1902, e vocês verão, certo, essa edição de 1902, porque está na biblioteca, certo, do curso de vocês, né, de literatura cearense. Pois bem, o que eu tenho assim a falar sobre essa obra? Apesar do título, A Divorciada, a própria Francisca Clotilde, no início da obra, ela já faz, né, uma observação, porque pelo título muitos poderão pensar que é uma obra do realismo e naturalismo, e ela é uma autora do romantismo, no final do romantismo cearense, né, porque quem introduziu o realismo e naturalismo no Ceará com a obra A Fome, né, Rodolfo Teófilo, e ela coloca logo no início, como se fosse assim, um chamado cartão de visita, informando, certo, ao leitor, informando aqui ao leitor, porque no início tem alguns artigos, né, de pesquisadores, como Otacílio Colares, certo? Então aqui no cartão de visita, ela já põe assim: não pense o leitor benévolo que vai ter diante dos olhos um romance de cenas aparatosas, cheias de peripécias emocionantes e de lances extraordinários, né? É uma história singela de duas criaturas que se amaram com pureza e as quais o destino torturou acerbamente antes de dar-lhes a felicidade almejada. Então a gente já percebe que o modo dela escrever já é o quê? Uma característica já do romantismo. Então, nessa obra que ela publicou em 1902, para alguns historiadores era como se fosse a grande vontade de Francisca Clotilde de ter o divórcio no Brasil, como já foi colocado antes na radioaula, sobre a vida que ela teve, que ela se casou muito cedo, né, terminou os estudos no Imaculada Conceição, se casou muito nova, e o marido, né, por alguns problemas de vícios e tudo, ele foi internado no hospital do Rio de Janeiro, e de lá fugiu e ninguém teve mais notícias sobre ele, né? Então ela ficou no maciço de Baturité, assim, sem muitas oportunidades e tudo, e veio para Fortaleza para tentar ser professora
né, terminar fazer a prova, né, que antes para ser professora não era só terminar os estudos, como ela terminou no Imaculada Conceição, precisava ter exatamente passar por uma seleção para ser professora das primeiras letras, né, e isso ela fez, e tendo exatamente a aprovação, ela foi ser professora das primeiras letras e depois passou a ser professora da Escola Normal do Ceará. E assim, Francisca Clotilde é considerada mulher digamos assim, para a época, né, de ousada, porque ela não se limitou ao que a sociedade deu de oportunidade para ela, né? Então ela foi além, é considerada pioneira. Por que pioneira? Porque com a obra A Divorciada, que ela lançou em 1902, ela trata de um tema, que é o divórcio, né? Que é considerado um tema antifamiliar para a época, e também porque ela tratou de um tema 75 anos antes de existir o divórcio no Brasil, que o divórcio veio ter como lei em 1977, e ela escreve essa obra em 1902. Então ela é considerada pioneira com o tema do divórcio em romance. Temos assim outra ação dela como pioneira, primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará, certo? E depois, pelos problemas que ela teve com o envolvimento, né, com o sumiço, né, do marido, que ela não pôde ser considerada viúva porque não existia o corpo, né? E não poderia ser divorciada porque não existia a lei do divórcio. Então ela se envolve com o capitão Duarte, que também era professor. E desse envolvimento, né, imagine isso, em 1886 para 1887, numa cidade conservadora como Fortaleza, uma mulher casada, né, se envolver com um homem. Então, com certeza, ela deve ter passado por várias represálias, né, sociais. Mas, mesmo assim, ela deu continuidade ao seu amor. E, né, faz concurso para ser professora da Escola Normal e depois ela é demitida. Então, assim, com a demissão dela da Escola Normal, que a gente, né, considera que também as ideias ousadas, né, que ela escrevia muito e colocava seus pensamentos, né, nas revistas, principalmente como aqui já foi mostrado na revista Quizena, ela perdeu seu emprego, né? Então, aí o que é que ela faz? Ela coloca um externato, né, coloca uma escola em Fortaleza, ali onde é atualmente ali a Praça José de Alencar, que na época era Marquês do Herval, que a escola normal na época não é o que já foi Justiniano de Serpa ou o Instituto de Educação ali que fica na 13 de Maio. Na época a escola normal funcionava naquele prédio que fica vizinho ao Teatro José de Alencar, que hoje é o Infam, certo? Então ali era a escola normal. Então, quando ela foi demitida da escola normal, ela põe uma escola para meninos e meninas, sala mista. Então, ela também foi pioneira, porque na época as escolas eram separadas, as escolas dos meninos e as escolas das meninas. Quando tinha aula de menino e menina na mesma escola, não eram na mesma sala. E muitas das vezes turnos diferentes, de manhã aula para as meninas e à tarde aula para os meninos, certo? E a Francisca Clotilde, ela foi também pioneira nessa parte aí da educação, porque ela colocou a primeira escola mista para meninos e meninas estudarem em Fortaleza. Mas aí depois, com a morte, né, do segundo marido, o capitão Duarte, então ela se vê desempregada e sem marido, e o que ela ganhava com a sua escola, né, Externato Santa Clotilde, ela não consegue ter uma boa renda, então ela abandona tudo e resolve voltar para o maciço de Baturité, porque a família dela é do maciço de Baturité. Ela nasceu em Itauá, em 1862,
e devido à grande seca, né, de 1877 em diante, chamado os anos dos 3 setes, né, 77, 78, 79, foram os 3 piores anos, né, principalmente veio também a epidemia da varíola, em que o Rodolfo Teófilo coloca tão bem em suas obras, né? Escreve muito bem esse período. Pois bem, então a família vem para o Maciço de Baturité e lá se instala. Então ela faz, né, os seus primeiros estudos com a professora Ursulina, depois vem para a Imaculada Conceição, depois vem para Fortaleza, né? Tentar ser professora, pronto. Quando acontece essa parte da vida dela, que ela se vê com filhos, né? Ela já tinha tido filho com o capitão Duarte, se vê com filhos, desempregada, e o sustento do externato Santa Clotilde não dá para ela viver bem, então ela retorna, né, para o Maciço de Baturité como viúva e tudo, e vai dar continuidade à vida dela profissional, continua a escrever, grande escritora. Então aconselho demais vocês lerem essa obra dela, que está lá na biblioteca, né, do curso de literatura cearense. Vocês pesquisem nas bibliotecas, né, principalmente da UFC, da UES, do Lu Barreira, essa revista aqui, A Quinzena, que foi feita em 1984, edição facsímile, certo? Então vocês pesquisem para vocês verem a riqueza dos textos de Francisca Clotilde, tanto na poesia quanto na prosa, né? E nessa revista Quinzena é tão interessante que ela também escreveu como Jane Davy, ou Jane Davy, né? De acordo com a pronúncia que vocês desejarem. Então ela usou também pseudônimo, né? Como já foi dito aqui, muitas das vezes a mulher, ela usava o pseudônimo para poder ter o direito de expor, de colocar ao leitor o que ela produzia, para não ficar só nas suas gavetas e nas suas maletas, né? Pois bem, então assim, voltando, né, para nossa Francisca Clotilde, quando ela chega ao Maciço de Baturité, ela vai para a comunidade Cala Boca, né, que hoje é exatamente o Acarape, certo? Então assim, você já imagina pelo título, né, título aí, o nome, né, da cidade, da comunidade Cala Boca. Então assim, era como se você não tivesse muitas oportunidades de expor o seu pensamento, né? E lá ela vai e publica exatamente, né, depois que ela retorna, ela publica A Divorciada, né? Então a sociedade também se fechou para ela. E lá no Maciço de Baturité ela também produziu, junto com a filha Antonieta Clotilde, a revista A Estrela, com a sobrinha, né, Carme Taumaturgo, a filha Antonieta Clotilde e ela. Então eles produziram, que muitas pessoas escreveram para essa revista, que durou um período de 15 anos, né, primeiramente no Maciço de Baturité, e depois ela se muda junto com a família para Aracati. Em Aracati ela dá continuidade, né, ela dá continuidade aos seus escritos, a sua literatura, continua a escrever muito, né? Fez uma produção muito rica para os jornais locais, ela fez muito pelo Ceará, onde ela faz assim uns textos belíssimos, né? Com uma visão mais política, certo? Então, ela não era da linha de Nogueira Scioli, ela era a favor do Franco Rabelo. Então, por causa disso também, do seu pensamento de liberdade, né, que ela também participou do movimento abolicionista. Então, assim, é uma mulher mesmo considerada bem à frente do seu tempo, né? Produziu muito, tanto em poesia como em prosa, poesia em muitos periódicos, né, jornais, revistas, publicou livros, fez livros na área da educação. E assim, eu lembro bem, né, do Otacílio Colares, um grande pesquisador, onde ele coloca de que, né, na sua obra Lembrados e Esquecidos, e ele faz, né, a homenagem também a Francisca Clotilde, que ela não merecia ser esquecida. E aqui eu quero parabenizar
à Fundação Demócrito Rocha por essa oportunidade, a todos nós cearenses e do Brasil, que tem gente fora do Ceará fazendo esse curso, essa oportunidade das pessoas conhecerem mais os nossos autores e autoras, né, que ficaram por muito tempo no esquecimento. Que bom que esses autores e autoras estão sendo colocados, né, trazendo à tona, né, eles ficaram lá esquecidos e agora eles estão voltando para esse universo da nossa intelectualidade, para que os nossos jovens conheçam mais a nossa literatura. Então, assim, eu peço para vocês lerem, né, sobre A Divorciada, que está lá na biblioteca do nosso curso, né, da Fundação Demócrito Rocha. Vocês verão que há momentos em que coincide realmente, por isso que alguns historiadores dizem que aqui está sendo mais um romance de memórias, né, porque ela fala, né, da personagem Nazaré, que se casa, mas é infeliz no casamento, mas o grande amor da vida da Nazaré era exatamente o Chiquinho. E ela, conversando com o pai, né, pede o divórcio, né, pede ao pai que autorize, né, assim, o divórcio, porque ela não está feliz com o Arthur, ela quer viver bem com o Chiquinho, né? E o pai aceita esse divórcio, né, da Francisca Clotilde, né? E assim, e o interessante é que Francisca Clotilde, ela vai, assim, nesse romance, ela vai colocar exatamente, né, como os historiadores põem, né, o grande sonho dela, né? É tanto que tem uma passagem aqui que eu gostaria de ler exatamente para vocês, onde o Abelardo Montenegro, ele põe muito bem essa parte que a Francisca Clotilde, né, o Zegedeg, que esse era o nome, né, do apelido, né, do Francisco de Assis, o primeiro marido, né, da Francisca Clotilde. Então, há um momento aqui que é bem interessante, onde ele põe, né, o Abelardo Montenegro, no seu livro Romance Cearense, ele coloca assim: ninguém precisou mais do divórcio do que Clotilde. Casou-se com um homem sem personalidade, conhecido na intimidade pela alcunha de Zegedeg. O marido da professora romancista certa vez disse ao pai: meu pai, se a Chiquinha morrer, eu boto uma bodega. Dada ao hábito da embriaguez, findou por enlouquecer, sendo internado no asilo de alienados do Rio, de onde fugiu para lugar ignorado. Clotilde desejava ardentemente construir um novo lar. Não podia, pois não sabia se o marido vivia ou não. Então a gente percebe que nessa obra, A Divorciada, né, há o grande sonho dela também aqui, certo? Então assim, eu não vou entrar em detalhes sobre a obra, vou deixar para que vocês descubram e depois vocês podem fazer mais pesquisas sobre a vida também de Francisca Clotilde, que nós temos, né, nos sites e em vários outros livros que estão sendo também colocados na biblioteca do curso que vocês estão fazendo sobre literatura cearense. Pois bem, então para vocês, certo? Eu deixo exatamente esse pensamento de que leiam nossos autores e nossas autoras, né? E que a nossa literatura cearense, que é brasileira, ela é riquíssima. Então, caros alunos e caras alunas, desfrutem desse prazer da nossa literatura cearense. Muito obrigada.